Boa noite. Que prazer estar aqui. Pela primeira vez, eu também sou visitante. Não fiquei de pé, mas também é minha primeira vez aqui. Como o pastor falou, deixa eu só abrir aqui. Como o pastor Marcos falou, eu sou casada com o pastor Vinícius, filho do pastor Agnaldo Fernandes, mais conhecido como Nadinho, de Ermelino Matarazzo. E eu fui privilegiada, né? Com certeza, o Senhor me resgatou de uma vã maneira de viver e firmou os meus pés sobre a rocha que é Jesus. E hoje eu tenho muitos testemunhos, muitos. Eu poderia ficar aqui até amanhã contando para vocês, mas quando o pastor me desafiou a estar aqui, pelo aniversário da pastora Kátia, eu prontamente falei que só ia falar com meu marido, e eles me liberaram. Ele está lá ministrando, por isso que ele não veio. Nós temos 3 filhos, Lívia, de 10, Luca, de 7 e Levi, de 4 anos. E eles estão todos lá. A minha filha até perguntou, ô mãe, tem criança lá? Eu falei, tem, filha. Ah, mas eu conheço alguém? Não. Ah, então eu vou ficar com o papai. Falei, tá bom, pode ficar com o papai. E eu trouxe uma amiga, a Lana, acompanhar. E esse ano fazemos 9 anos. Vamos fazer 9 anos em Mogi das Cruzes. Fomos desafiados pelo pastor Nadinho. Nós tínhamos muitos adolescentes, crianças e adolescentes. Não eram tantos jovens, há 9 anos atrás. E o Vinícius foi desafiado. Antes de eu cheguei em 2007, na comunidade de Ermelino. E o Vinícius foi desafiado a começar uma célula em Mogi das Cruzes, porque o Nadinho já morava lá. E essa célula foi multiplicando, até que a galera ia de ônibus para Ermelino Matarazzo, iam às 5h30, saíam muito cedo para chegar lá às 7h. Eu morava em Guarulhos e também saía muito cedo, porque Guarulhos era totalmente contramão, ainda é um pouco, hoje está melhor, mas a nossa história foi essa. E nós fomos enviados a Mogi, e lá o pai começou a fazer uma grande obra. E eu tenho um testemunho de vida que eu vou contar bem rapidinho para vocês. Com 6 anos, eu e meus irmãos, nós morávamos com os meus pais na casa dos meus avós, e tinha 2 casas, né, uma atrás da outra, integradas. E um certo dia, a minha mãe, não conhecendo a Cristo, não tendo uma mãe, porque ela foi abandonada, e ela só repetiu aquilo que tinham feito com ela. E ela também abandonou a mim e aos meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos, nós somos em 4. E depois eu tinha 6 anos, minha irmã tinha 8, a outra 5 e o outro 3. E foi um dia marcante para mim. E ao mesmo E eu não conhecia Jesus, era uma criança triste, muito difícil, até por conta dessa realidade, mas nem imaginava aquilo que o pai tinha para mim. E no decorrer desse tempo, depois meu pai também foi embora, porque ele não aguentou ficar com 4 crianças. E aí meus avós ficaram conosco. Depois de alguns anos, a minha avó faleceu e meu avô continuou cuidando de nós. E com 16 anos, mais ou menos, o meu avô não tinha mais condições de cuidar de nós, porque quando eu nasci, meu avô já era velho. Eu brinco, né? Porque ele era muito senhorzinho. Ele faleceu com 102 anos, quando ele ia fazer, né? 102, ele faleceu bem próximo do aniversário dele. E por que eu estou contando tudo isso? Porque o Senhor tinha algo muito especial para mim. E com 19 anos, eu fui alcançada
dos 6 aos 19, eu tive muitas batalhas, mas eu não tinha Cristo. Então, eu vivia de forma bem rebelde, bem louca. E eu era uma improvável. Até que, certo dia, eu comecei a frequentar uma igreja batista lá em Guarulhos. E o Senhor, Ele me atraiu. Um dia, uma senhora, que era batista, nunca ouvi ninguém falar em línguas. Eu não lia a Bíblia, eu só ia na igreja por causa dos amigos. Eu não sabia quem era Jesus, não sabia que existia o Espírito Santo, não estava nem aí para a palavra. E eu tinha 19 anos, até que uma senhora, o Senhor usou uma senhora que estava num culto. E ela, no meio do louvor, ela me abraçou e começou a falar em línguas. E eu nunca tinha ouvido ninguém falar em línguas. Eu até me assustei na hora. E aí o tom de voz dela começou a mudar. Começou a ficar mais grosso. E ela começou a falar a minha vida. Tudo o que tinha acontecido comigo. Eu falei, o que está acontecendo aqui? E eu senti a presença do Espírito Santo. E ali eu me converti. Ali eu fui resgatada. E a partir dali, a minha família já era de Ermelino Matarazzo, da Comunidade da Graça, e eu não, eu era dessa Batista. E a minha líder de lá, nós não éramos uma igreja em célula, mas tinha uma líder de jovem. E ela falou assim, olha, eu sonhei com que você tinha que ir, Deus falava para mim que você tinha que ir para a igreja dos seus tios, da sua família. Eu morava com os meus tios. E ela falou, eu já sonhei uma vez, não te falei nada porque eu queria que você ficasse aqui. Mas agora foi muito mais forte, você precisa ir para lá, porque o Senhor tem algo muito grande para fazer na sua vida. E eu só obedeci, não queria ir, porque lá eu me converti, mas eu obedeci. E fui para a igreja da minha família, que é a Comunidade da Graça, de Ermelino Matarazzo. E lá o Senhor começou. Participei de uma célula, comecei a liderar, um pouquinho mais para frente, comecei a liderar uma célula de adolescentes, de criança, multiplicamos. Conheci o Vinícius, ele se apaixonou por mim. Brincadeira, eu me apaixonei por ele, mas ele também. E aí, tudo começou a acontecer. E o Senhor começou a me curar. E o Espírito Santo começou a trabalhar em mim, porque eu não conhecia a palavra. Com 19 anos, eu comecei a ler a palavra. E a partir dali, quando eu comecei a ler a palavra, o Evangelho começou a me transformar. E hoje, desde 2008, isso, eu comecei a participar, em 2007, em Ermelino, e aí o Pai começou a me cativar de várias maneiras. Através das pessoas, através da palavra, através também de impressões, mas eu não conhecia os 5 ministérios, não conhecia direito ainda o Espírito Santo, fui começando a conhecê-lo através da palavra. Mas há pouco tempo, não é tanto tempo assim, em 2018, se eu não me engano, foi em 2018, o Espírito Santo começou a nos levar para outros lugares. E eu quero falar aqui hoje, se eu pudesse dar um tema para essa ministração, é parceria com Deus. Nós somos parceiros de Deus. E antes de ler o que eu vou ler, o Espírito Santo me lembrou, Romanos 8, rapidamente, fala de uma vida pelo Espírito. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne,
Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive pela carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão mais sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Até aqui, eu não tinha preparado essa palavra, mas aqui está aqui no meu celular. Mas o Espírito Santo me lembrava da graça. A graça que me alcançou. Eu fui alcançada pela graça, eu era uma improvável. Eu fui abandonada. Junto com os meus irmãos, passei por muitas dificuldades. Uma criança sem uma mãe, sem um pai, vivendo com os avós, vivendo só com o vô mais tarde, passando por lutas, por muitas lutas, escola, trabalho, faculdade. E eu pensava, né, o tempo todo eu pensava, por quê? Por que Deus permitiu isso na minha vida? E hoje eu sei por quê. Porque Deus, Ele é amor, Ele é graça. E Ele queria. Lógico que não foi Ele que planejou isso. Mas nós estamos num mundo onde o diabo destrói as famílias, faz coisas horríveis, porque ele é o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida em abundância. E Ele me deu uma vida abundante. E hoje eu posso confessar o nome dEle e falar que eu era uma improvável, mas hoje eu faço a diferença através do meu testemunho. Aqueles adolescentes, jovens, crianças, eles estão conhecendo esse Deus vivo. E eles têm a mesma realidade que eu. E hoje eu sei por que o Pai permitiu que eu passasse por aquilo. Porque agora eu posso ajudar. Agora eu posso ser uma influência do próprio Jesus na terra. Na vida daquelas crianças, daqueles jovens, daqueles adolescentes. E diante disso, como viver na carne? Não dá mais. É lógico, irmãos, nós estamos neste mundo, nós somos humanos. Nós falhamos, mas não queremos falhar. Nós precisamos viver uma vida no Espírito. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o ordinário, no comum da nossa vida, no dia a dia. Para as mulheres que estão em casa, porque hoje isso é um pouco raro, né? Até por conta da realidade, mas para as mulheres que estão em casa, cuidando dos seus filhos, uma vida ordinária com o Espírito, uma vida comum com o Espírito. Para aquelas que estão trabalhando, para os homens que estão ali trabalhando no dia a dia, uma vida comum com o Espírito Santo, vivendo sendo guiado pelo Espírito. Para as crianças, para os adolescentes, jovens, idosos, uma vida guiada pelo Espírito. E como nós vivemos dessa forma? Como? Eu queria primeiro falar o que é ordinário. Ordinário é conforme o costume, a ordem normal, algo comum, que se repete regularmente ou se faz presente a todo instante. Quando Jesus fala algo, Ele nos dá vida como nunca antes. Um dia Jesus falou com você, Ele te deu vida e por isso você está aqui. Viver com Jesus é impressionante. Tudo perde o sentido perto dEle. Todas as coisas perdem o sentido. Quando eu conhecia Jesus, quando aquela senhora, através dela, eu fui alcançada, eu deixei tudo para trás.
Eu trabalhava em rave. Servindo. Eu era uma improvável. Meu Deus, se um cristão olhasse para mim, ele ia falar, eu não vou falar com essa menina. Eu não chego nela. Porque essa aí não vai. Mas sabe quem me chamou? Foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele usou uma senhora. Ele usou uma senhora. E João 15:15 fala que antes de morrer na cruz, Jesus reuniu os discípulos e os promoveu. Não mais servos, agora amigos. Nós não somos mais servos. Ainda que somos servos, nós servimos as pessoas, mas nós somos amigos de Deus. Nós não fazemos para ser, nós somos, por isso fazemos. Com certeza você já tem ouvido isso. O servo, ele não sabe o que o mestre está fazendo, mas o amigo sabe. O amigo sabe o que o mestre está fazendo. E se nós não tivermos uma vida no secreto, dia a dia, não só no domingo, vindo aqui a este lugar, e isso tem a sua parte, é muito importante, a igreja. Mas, se você não tiver o seu tempo de intimidade no secreto, todos os dias, lendo a palavra, orando, ouvindo louvores, prepare o ambiente. Eu falo isso para as meninas, principalmente, que estão comigo. Prepara o ambiente. Nem todo dia eu estou com vontade de orar. Nem todo dia eu quero ler a palavra. Mas, a partir do momento que eu coloco um louvor, e o meu coração vai sendo preparado, e aquele ambiente de frieza começa a esquentar. O louvor prepara o ambiente. Faça isso. Se você tem a oportunidade de trabalhar ouvindo um louvor, faça isso. Se você tem a oportunidade de estar em casa, mulher, lavando uma louça, fazendo qualquer atividade, ouça louvores, porque ali o Espírito Santo vai estar fazendo para ler a palavra de Deus. E quando você ler, o Espírito Santo vai trazer vida dentro do seu coração e da sua mente. A obediência e sempre será eu me confundi. O sentido da sua vida está na obediência. A obediência é e sempre será importante. Mas os amigos estão mais preocupados em não desapontar. A obediência, eu sou uma mulher obediente a Deus. Desde que o Espírito Santo começou a ganhar forma dentro de mim, eu disse, Espírito Santo, eu quero te obedecer. Me ajuda. Sem reservas, sem constrangimento, sem vergonha. Eu quero, Senhor. Eu quero fazer o que o Senhor deseja que eu faça. E uma vida de obediência, ela leva você a lugares altos. Mas quando você junta a obediência ao temor, a uma vida com um propósito de não desapontar, eu não quero entristecer o meu Senhor. Olha o que Ele fez por mim, Ele me resgatou. Ele me deu uma nova maneira de viver, uma santa vida. Junto com a obediência, isso ganha poder. Isso ganha poder. Então, quando nós somos promovidos a amigos de Deus, tudo que sabemos muda. Nós ganhamos acesso ao coração do Pai. Você quer ter acesso ao coração do Pai? Então, vá para o secreto. Tire. Olha, não adianta, não existe um cristão que não leia a palavra de Deus, não jejue, não oferte. Eu li um livro há um tempo atrás, e todo janeiro e julho, eu leio esses 2 livros com as mulheres intercessoras, lá em Mogi das Cruzes, que é sobre jejum, do Jentezen Franklin. E ele fala que há três pontos que um cristão precisa fazer. Orar, uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida de oferta.
O jejum, ele vai captar o coração do Pai. Você vai ficar sensível, porque o Pai sempre fala, Deus está neste lugar. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele sempre está falando. Mas quando nós não estamos jejuando, não estamos orando, tendo uma vida de santidade, nós não conseguimos ouvi-lo. E nós queremos ouvi-lo. Então, você precisa se preparar como um cristão. O Pai te chama para elevar o nível. Nós não estamos nessa terra para brincar. Nós estamos aqui para cumprir um propósito de vida, para ganhar pessoas, para trazer um evangelho de poder, para que pessoas cheguem neste lugar e elas saiam curadas, para que pessoas que estão em depressão sejam totalmente curadas, transformadas, para que realidade, uma vida próspera. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, um mandamento, um chamado. Não estamos aqui de brincadeira. Então, não podemos viver uma vida mediana, uma vida sem propósito, sem brilho. Não há como nós chamarmos a atenção do mundo se não for pelo Espírito, se for pela força do nosso braço, sem uma intimidade com o Pai. Meu celular fica toda hora preto, aí tem que ficar... Vamos lá. Então, quando nós somos amigos de Deus, a nossa experiência muda. Nós celebramos a mudança em nossos próprios desejos. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, houve mudança em você? As pessoas viram? Você consegue perceber o que o Senhor fez? Eu consigo. É muito grande, é muito grande. A realidade de sua presença se torna a nossa maior herança. E os encontros celestiais, as nossas maiores lembranças. Irmão, lá em casa, eu ensino as crianças dessa maneira, porque o Espírito Santo já faz parte da nossa rotina. Então, para tudo que nós vamos fazer, nós pedimos a ajuda do Espírito. E tudo mesmo. E eu falo assim, se o Espírito Santo quer me mostrar algo tão pequeno, por que ele não vai me mostrar algo tão grande? Eu vou te dar um exemplo. Todos os dias, ou todas as semanas, nós temos exemplos rasos com o Espírito. Por exemplo, as crianças perdem uma blusa no Natal do ano passado. Esse exemplo é muito legal, porque foram com os 3. As crianças perderam, deixaram as blusas em algum lugar. E eu só percebi, então foi dezembro. Janeiro, calor, ninguém usa blusa, jaqueta, não uso nada. Então eu nem percebi. Fevereiro, comecei a perceber. Opa, está faltando jaqueta, está faltando umas coisas aqui, legal, né? Não quero perder. Quem gosta de perder coisa? Ninguém. E aí, eu liguei para a família. E aí, Nadinho, está aí? Não. Karina, está aí? Não. Procurei em todos os lugares, todos. E aí eu falei, não, eu não estou achando. Fiz errado, né? Devia pedir para o Espírito primeiro. Mas aí fui pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, aonde está? Algo tão raso, não é? Aonde está a jaqueta das crianças? 3. E aí o Espírito Santo me mostrou uma foto do Natal, do carro. Qual carro eu estava? Eu estava com um carro emprestado do meu sogro. E a casa da minha tia, que eu passei o Natal com ela. E aí eu falei, bom, então tá bom, tá lá, vamos ligar. Liguei para minha tia. Tia, por acaso, tem alguma jaqueta das crianças aí? Nossa, tem sim, Ari, a jaqueta da Lívia está aqui. Aí eu, obrigada, desliguei. Aí, Nadinho, tem jaqueta aí no Corolla? Não, tem não. Eu falei, vai lá ver, por favor. Eu só não falei que foi o Espírito Santo que me mandou, né? Vai lá ver, por favor. Ari, tá aqui. Estava lá no carro. Desde
Gente, quem deixa roupa no carro assim tanto tempo? Meu sogro. E aí, eu achei algo tão raso. Se o Senhor me dá acesso a descobrir aonde está uma roupa perdida, Ele não vai me dar acesso para descobrir o futuro dos meus filhos? Ou o meu próprio futuro? Um emprego? O que fazer? Para onde ir? É lógico que Ele vai dar. Sabe por que não recebemos? Muitas vezes, porque não pedimos. Porque não pedimos. Todos os dias, as crianças já sabem. Nós perdemos qualquer coisa, uma chave. Elas falam, mãe, pede para o Espírito Santo. Aí eu já vou, Espírito Santo, aonde está? E é na hora, irmãos, é na hora. Eu vou lá, assim, ó, parece que eu sou levada. Eu sou levada. Aí eu pego lá, tá lá. É impressionante. É algo tão simples. E Ele quer nos elevar ao padrão, a esse nível. Meu Deus, é muito lindo. Eu fico maravilhada com isso. E o terceiro aqui, ponto, é que quando nós somos amigos de Deus, a nossa função na vida muda radicalmente. Não mais para Ele, mas com Ele. Eu não faço para Ele, eu faço com Ele. Eu não faço para ter o seu favor, eu faço porque eu já tenho. Eu já tenho esse favor. Em condição nessa terra, é uma coisa. Em posição, eu já tenho. E nós precisamos tomar posse daquilo que nós temos, mas não vimos ainda acontecer. Porque nós veremos. É promessa. Na palavra de Deus fala que nós temos o sim para todas as promessas. Não são para algumas. Mas sabe quem é que fica com o amém? Somos nós. Somos nós. Nós temos o sim em Cristo Jesus. E o amém é declarado por nós. Se nós não declararmos, não vai acontecer. Olha o poder da sua boca. Olha o poder da sua declaração. Quarto ponto. Quando nós somos amigos de Deus e do Espírito Santo, a nossa identidade é radicalmente transformada. Os amigos desfrutam do favor que já possuem com o objetivo de passar mais tempo com um amigo. Os apaixonados realizam mais do que os dedicados. Você é apaixonado pelo seu Deus? Você é apaixonado por Jesus? Você é apaixonado pelo Espírito Santo? Você consegue se lembrar aonde você estava e aonde você está agora? Você tem razões para agradecer? Você tem razões e motivos para louvar o teu Deus? Nós temos. Muitos. Muitos. Passar tempo com Deus muda nossos desejos. Sempre nos tornamos semelhantes ao que adoramos. Nós precisamos parar de priorizar tudo menos Jesus. Não negociamos o nosso tempo com o Pai. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Não dá. Não dá. Sabe, eu sou noturna, né? Meu marido é diurno e eu era noturna, porque agora eu sou diurna, noturna. Mãe é assim, né? Não dorme direito. Com 3 filhos ainda. E antes, quando eu era jovem, me converti, né, com 19. Jovenzinha, assim, adolescente. Agora eu estou com 36 anos. E quando eu me converti, com 19 anos, eu comia a Bíblia. E eu como, hoje eu também como, porque eu amo Jesus. E hoje eu estou melhor do que ontem, porque é uma vida de constância. Não é porque eu sou boa, não. É porque eu já descobri que o hábito de estar na presença me leva a uma vida de restauração. Então, eu não vou deixar a inconstância tomar conta do meu coração. Eu nem sempre estou feliz, eu nem sempre estou animada, mas eu já descobri
que eu não faço pela minha emoção, eu faço por quem eu sou. Eu sou filha, e filho gosta de estar com o pai. Então, quando eu me converti, eu trabalhava em Interlagos, e eu morava em Guarulhos. Eu saía de casa às 5h30 da manhã, chegava no trabalho, trabalhava, depois eu ia direto para a faculdade, lá em Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, eu não sei onde fica mais, não lembro, mas é um pouco longe. E aí fazia a faculdade e depois eu ia para Guarulhos. Eu chegava em casa em torno de meia-noite, porque eu tinha que andar um pouquinho ainda. E quando eu chegava, quando eu fazia os percursos, eu já ia lendo livros que iam me abençoar. Gente, eu odiava ler. Mas eu lia, eu me forçava a ler, porque eu sabia que algo ia acontecer. E, de fato, hoje eu amo ler. Hoje eu leio livros e mais livros, porque o hábito gera amor. O hábito com o Espírito, tá? Sem o Espírito, não gera nada. Mas o hábito com o Espírito Santo gera amor. E o que eu mais desejo, enquanto eu vinha para este lugar, eu falava, Espírito Santo, o que eu mais quero naquele lugar é que todos aqueles que estão ouvindo tenham a fome e o desejo que eu tenho. Porque há um desejo muito grande no meu coração. Fome e sede pela presença, pela palavra, pelo Espírito, em obedecer, em ser filha, em amar as pessoas. E eu quero que isso seja derramado sobre a sua vida. Porque se não há desejo, se não há sonho, nós não fazemos, não acontece. E com 19 anos, eu comecei a ler a Bíblia, então eu chegava à meia-noite, eu ia direto para a cozinha. Eu nem ia para tomar banho, nada, porque eu sabia que se eu tomasse banho, eu ia ficar muito cansada e eu ia querer dormir. Então eu ia direto para a cozinha. A cozinha era o meu lugar. E pela primeira vez eu comecei a abrir a Bíblia. E eu lia capítulos, um capítulo por noite. E aquilo começou a tomar conta do meu coração. E depois eu fui descobrindo que era melhor eu ficar no primeiro tempo do meu dia. Porque quando nós temos tempo com o Senhor pela manhã, é lógico. A minha realidade naquele tempo, eu não ia conseguir acordar 4 horas da manhã, eu não ia nem ter cabeça. Ainda eu que amo dormir. Mas hoje eu tenho essa possibilidade. Há um tempo já, Ele é o primeiro na minha vida. Eu acordo, é para Ele. Eu levo as crianças para a escola, volto já louvando e chego na minha cozinha, preparo o meu café e começo a ler a palavra. E aquela palavra vai tomando conta do meu ser e produzindo frutos em mim. E aí, quando eu saio para a rua, para um mercado, para uma farmácia, para qualquer lugar, o Espírito Santo ele já vai ministrando no meu ouvido o que eu devo fazer. Você precisa ter esse hábito de envolvê-lo na sua rotina. De falar, Espírito Santo, o que você quer hoje? Com quem eu vou me encontrar hoje? Quem o Senhor vai curar hoje? Tenha esse hábito. Sabe, eu aprendi com uma senhora que ela fala, e agora eu faço isso, ela fala que em toda a rotina dela, ela falava assim, Senhor, preparando o arroz, Senhor, como este arroz aqui está unido, une a minha família, Senhor. Une meus filhos a mim, ao meu marido. Une meu marido a mim. Une, Senhor. Une as pessoas. Une a célula. Traga a unidade. E aí, quando ela estava lavando roupa, ela falava, Senhor, lava a minha vida. Lava o meu coração. Lava a minha mente. Lava, Senhor. E eu aprendi isso. E eu falei, é muito legal você, na sua rotina, chamar o Espírito para fazer aquilo que você está fazendo, naturalmente falando. E quando você faz isso, você tem uma vida de alegria. Uma vida de muita alegria. Irmãos, eu tenho
muitos problemas. A gente passa por muitas lutas, por dificuldades. Tem dias que eu acordo chorando e durmo chorando, certo? Mas o Senhor me abastece. O Senhor me anima. Ele me faz de pé. Ele me coloca de pé. Então, se você tem vivido uma vida de angústia, uma vida desanimada, é porque está faltando o Rei dos Reis comandando o teu coração, comandando a tua mente, falando para você aquilo que só Ele pode fazer. Ai, meu Deus, é lindo demais. Eu não sei até que horas que eu posso ir, mas eu estou indo, tá? Vamos lá. Tem um versículo que eu amo. Provérbios 13, 12. Fala assim: o desejo atendido é árvore de vida. Só uma parte dele. O desejo atendido é árvore de vida. Sabe? Quando nós oramos, o Senhor responde. E o desejo atendido. Sabe o que acontece quando você ora e o Senhor responde? Você toca o céu. Por quê? O desejo atendido é árvore de vida. Então, nós tocamos o céu. Quando nós oramos e o Senhor vem, porque Ele vem. Ele sempre vem. Sabe, quando as meninas falam assim: ai, Ariana, olha, eu faço, eu leio, eu oro, mas nada acontece. Não é verdade. Sabe por quê? Não é que nada acontece. É porque, até quando o propósito é errado, é por obrigação, sabe? Eu não quero, mas eu vou fazer. Acontece. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, Ele te ama e Ele tem um propósito de vida para você. Mas sabe qual é o problema? É que, geralmente, nós temos tempo para sair. Abre a Bíblia, lê, ora, falando, despejando. Senhor, aconteceu isso. Você até fica leve, porque o peso vai para a cruz. Mas sabe o que acontece? Na hora que Ele vai falar, você já saiu. E aí, não tem como acontecer a transformação que Ele deseja. Nós precisamos ganhar tempo na presença e ficar ali até que Ele fale. Porque Ele fala. Eu te desafio a chamá-lo. Eu estava num movimento avivalista de um amigo que nos chamou para ir, e eu dei esses exemplos, né? Onde eu peço e o Espírito Santo me fala. Simples assim. Mas é porque Ele fala com todo mundo. É que muitas vezes as pessoas não pedem. E aí ele falou, ele estava que nem você aí. Ele fez assim, isso aí é bobeira, nada a ver. Aí aconteceu com ele me procurou. Ele falou assim: Ariana, quando você falava, eu falei, nada a ver. Aí, o que aconteceu? Ele perdeu algo valioso. E ele lembrou, deu falando. Foi o Espírito Santo que lembrou ele. E ele falou, tá bom, se eu lembrei, vamos lá, vamos fazer. Senhor, Espírito Santo, onde é que está isso? E veio a foto na mente dele, do lugar. E ele foi lá, adivinha? Estava lá. E ele falou, eu consegui! Eu consegui! Gente, algo tão simples. Algo tão simples. Será que o Senhor não vai te mostrar aonde você vai trabalhar? O que você deseja, o que você precisa fazer? Qual é o seu dom? O que Ele quer que você faça? Você não sabe, pergunte a Ele. Aquele que crer experimentará a árvore da vida, à medida que seus desejos são realizados. Quem experimenta isso recebe perspectiva e identidade eterna. Aleluia! O processo de rendição, transformação pessoal e realização de desejos é o campo de treinamento para reinar eternamente com Jesus. Rendição. Então, você tem uma vida
rendida aos pés dele, todos os dias, fazendo as mesmas coisas, o ordinário, o comum, mas com o Espírito ganha vida. Uma vida de rendição, transformação pessoal. Você começa a ver mudanças. Mudança no casamento, mudanças com os filhos, mudança em você mesmo, mudança com os amigos, mudança no seu trabalho. Ganha forma. E realização de desejo. Você vai ver a resposta aparecer. Eu tenho orações que eu faço desde 19 anos, que ainda não aconteceram. Mas vão acontecer. Porque é uma promessa. E eu declaro, Senhor, eu vou ver a minha família toda restaurada. E você também vai ver, mas nós precisamos declarar, porque o amém é conosco. João 16, eu vou abrir aqui. João 16, versículo 22 ao 24, fala assim. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, e eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Você quer? Peça. Você é filho. Você não precisa fazer para ser, você já é. Você tem um pai que é dono do mundo. A herança já está, é sua. Tome posse. Tome posse. A alegria resulta de nosso coração resgatado, se deleitando com oração e parceria na realização do plano de Deus na terra. Você tem noção que você é parceiro de Deus? Ele é soberano, poderoso. Ele criou os céus e a terra e tudo que nela há e fora. Ele criou os planetas, as estrelas, tudo, as galáxias. Foi Ele que criou o sol. Mas Ele nos criou, porque Ele nos ama e Ele conta conosco. Então, nós precisamos tirar a veste de angústia. Sabia que a angústia é uma veste que nós escolhemos vestir? Quando passamos por lutas e aflições, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, como que nós damos autoridade a Satanás? Quando nós vestimos a veste de angústia. Eu visto aquela veste, eu acredito no que eu estou vendo. Tire a veste de angústia. O Senhor nos dá veste de alegria. Ele troque a coroa de cinzas. Troque as cinzas por coroa de alegria. Nós fomos chamados para reinar. Não fomos chamados para ficar vivendo uma vida medíocre. Nós fomos chamados para reinar. A salvação, ela é gratuita. É de graça. O Senhor nos escolheu. Ele escolheu e um dia Ele te atraiu. Com cordas de amor eu te atraí. Nós fomos atraídos e dissemos sim. Sim, Senhor. Eu aceito. Eu aceito, Senhor, comandando a minha mente, o meu coração, a minha vida. Agora eu sou uma nova pessoa em Ti. Mas, se eu não abasteço o meu espírito, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Quando Deus soprou sobre Adão, o Espírito de Deus entrou em Adão. Agora Adão era corpo, alma e espírito. É o Espírito de Deus. Entrou sobre Adão, entrou sobre nós. Mas a lei da mente é boa. A lei da mente é boa, porque eu preciso saber o que é certo e o que é errado. Por que a lei da mente? Porque o Satanás está nesse mundo.
E ele veio para destruir. E o reino de Deus é um reino de ordem, de decência. Mas por causa da lei do Espírito... Peraí, deixa eu pegar aqui. A lei do pecado. Por causa da lei do pecado, o meu corpo não obedece à minha mente. Então, aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. Mas o Espírito Santo mudou tudo isso. Uma vida no Espírito faz com que a lei do pecado seja anulada, levada na cruz. E quando eu abasteço o meu espírito todos os dias, o que acontece? Eu obedeço agora a lei boa lá da mente. Agora eu consigo. Sabe por quê? Porque o pecado já não está mais me atraindo. Quem me atrai é o Senhor. Amém? Nós somos estes. E, para finalizar, a alegria de Jesus é contagiante. Por que o mundo, muitas vezes, não quer a Jesus? Porque eles não veem alegria no crente. Eles veem os crentes mentindo, roubando. Como roubando? Pegou emprestado dinheiro e não devolveu. Eles veem os crentes num emprego sendo os mais miseráveis. O patrão ele faz tudo certinho. O patrão não não está. Não, nós somos excelentes. Nós somos o povo de Deus. E nós precisamos ser contagiantes. O Espírito precisa ganhar vida naqueles que não conhecem a Jesus. Nós fomos chamados para desfrutar de um Deus poderoso que escolheu viver em nós, através do Espírito. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Ele é aquele que nos ensina todas as coisas. Ele é aquele que nos lembra daquilo que já nos foi ensinado. Ele vai te mostrar o caminho. Olha, eu tenho alguns testemunhos, mas um muito lindo, muito lindo. E o pastor Marcos participou dessa trajetória, porque eu fiquei inconformada, que algo aconteceu, e eu falei, pastor, eu não estou entendendo. E ele me deu um caminho. A minha filha, o ano passado, ela queria fazer algum esporte. E eu falei, filha, vamos fazer patinação. E lá em Mogi tem patinação artística. E aí coloquei ela na patinação artística. E ela começou, e eu fico lá, ela fica patinando, e eu fico lá, lendo, falando com Deus, vendo as pessoas, vendo o que o Espírito quer fazer. E eu estava ali, eu vi uma menininha, pequenininha, de 6 anos. E ela patinando, mas ela caía. Patinava, caía. Mas ela caía, assim, de 25 a 30 vezes, assim, nas voltas. Era muito. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar, né? Eu fico assim, meu Deus, preciso ir lá, preciso ir lá, preciso ir lá. E aí eu falei, tá, Senhor, eu não conheço ninguém aqui. Eu não conheço nenhuma mãe. Não é um lugar que eu vou e nunca mais vou voltar. 2 vezes por semana eu estaria naquele lugar. Então eu falei, me prepara e eu quero algo teu. E aí falei, bom, vou para casa. Hoje eu vou orar no meu íntimo, mas semana que vem eu vou orar por essa menina. E beleza, orei no meu íntimo, fui para casa. E na semana eu já lembrava dela. E aí fui para aquele lugar de novo na quinta-feira. E a mãe estava lá. E a menina estava lá. E eu falei, Senhor, eu já me conheço. O Senhor me fez assim. Eu tenho vontade de orar por qualquer enfermo. Mas eu sei que se for tua essa vontade, algo poderoso vai acontecer. Então, me dá alguma coisa, uma palavra, um nome, alguma coisa. E aí veio na minha mente assim, Carol. E eu tenho a mente de Cristo. E eu falei, não, Carol é um nome muito comum. Eu acho que isso é coisa da minha cabeça. E aí veio assim, eu falei, me dá outra coisa. Aí ele falou, número 3. 3. Aí eu falei, tá bom, número 3, eu vou lá. Levantei, fui até a mãe, e cheguei nessa mãe.
Oi, prazer, meu nome é Ariana. Dei a mão, ela, oi, prazer, meu nome é Carol. Irmãos, pensa como é que eu fiquei. Eu comecei a rir, que nem uma boba. Carol! Carol! Aí ela, Carol, por quê? Algum problema? Eu falei, Carol, o Senhor te ama, Carol. Eu nem consegui falar direito, porque eu fiquei tão impactada. Eu não esperava, achei que fosse diferente. E eu falei, eu sou cristã. Quando eu vi sua filha na semana passada, eu queria muito orar por ela. Eu estou vendo que ela está caindo, os pezinhos tortos. E a mãe falou assim, ela nasceu assim, começou a me contar. E eu falei, o Senhor me mostrou o seu nome, porque Ele quer curar a sua filha. E aí essa mulher começou a chorar. E eu falei, ele me deu mais uma coisa, porque eu achei que não era Carol o nome, eu achei que era comum, mas é Carol. Aí ela, o que ele te deu? Eu falei, o número 3. E ela disse assim, ela é o dia do nascimento dela, da menina. Ela nasceu dia 3. Eu comecei a chorar junto com aquela mãe, porque eu falei, o milagre vai acontecer, ele vai acontecer. E aí, acabou a aula, ela veio, e eu pedi permissão para orar. E ali eu coloquei as minhas mãos e comecei a orar. E aquela menininha começou a sentir dor. E aí eu perguntei para a mãe, ela sente dor? Ela falou, nunca sentiu. É a primeira vez. Eu falei, então o Senhor já começou a operar na vida dela. Irmãos, passou uma semana, nada. 2 semanas, nada. 1 mês, nada. 2 meses, nada. E eu orando todos os dias. Eu falava, hoje eu vou ver. Aí eu perguntava no WhatsApp, porque eu peguei o WhatsApp da mãe. Não, ainda não. Aí eu, tá bom. Passou 3 meses, nada. Abril, maio, junho, julho. Em julho, o Randy Clark estaria conosco em Hermelino Matarazzo. E aí a minha fé já estava um pouco abalada. Eu falei assim, Senhor, você me deu um nome, o dia do nascimento dela. Como assim? O que você está querendo fazer? Como assim você não vai curá-la? Não pode, você tem que curá-la. Porque eu não quero decepcionar essa mãe, eu pensava, né? Porque ela já não queria, ela estava se esquivando de mim, quando eu ia lá. E aí eu perguntei para o Marcão, né? Eu falei, Marcão, aconteceu isso, isso e isso. Mas eu não estou vendo a cura. E ele falou assim, Ariana, quando você tem uma enfermidade crônica, você vai só uma vez no hospital? Aí eu falei, não. Ele, então ora mais uma vez. Vai lá, põe as mãos, mais uma vez. Aí eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou ter coragem. E aí, porque eu já estava envergonhada, entre aspas, né? Porque eu falei, olha, eu gerei fé no coração daquela mãe. E no meu coração já estava explodindo de fé. E aí eu tomei coragem e falei assim, Carol, eu posso orar de novo pela sua filha? E aí ela falou assim, pode sim, mas assim, bem, pode. E aí eu senti que talvez eu não conseguiria orar por ela. E aí aquela menina, ela ainda falou assim, eu vou ter que sair mais cedo, porque a minha filha tá com a minha outra filha tá com a minha mãe, eu vou ter que sair mais cedo. Aí eu acho que eu não vou conseguir orar. E eu lá, né? Só Espírito Santo faz, opera. E aí, de repente, a menininha vem. E ela caindo. E ela vem. Ai, mãe, tá doendo, mãe, tá doendo. Aí eu falei, ela tá com dor? Ela nunca mais teve dor, só aquele dia que você orou. Aí eu falei, ele tá fazendo agora, ele tá fazendo. O Senhor tá curando ela. E aí a mãe nem ligou para aquilo que eu falei. Mas aí a mãe falou assim, volta a patinar. Vai lá, filha, volta a patinar. E aquela menininha voltou. E ela parou de virar o pezinho. E ela parou de cair. E aí eu olhei, eu falei, vocês não têm noção como eu fiquei. Eu falei, a sua filha não está caindo. Olha ali, olha o pé dela. Tá reto, não está torto. Ela não está caindo. Aí ela ficou assim, ela não está caindo.
E irmãos, ela caía de 25 a 30 vezes, numas 2 voltas. E ela caiu umas 5 vezes. Eu falei, aleluia, aleluia, o Senhor a curou. O Senhor a curou. Você tem noção disso? Sabe por quê? Porque nós não podemos desistir. Quando nós não vemos algo acontecer de primeiro, nós precisamos continuar, declarando, porque o Senhor vai fazer. É promessa, Ele vai fazer. Ele quer filhos ousados. Ele quer filhos que amam a presença dEle, mais do que todas as coisas. Ele quer filhos que ouvem a tua voz e obedecem. E Ele te chama a fazer isso. Ele te chama, Ele te envolve, Ele te impulsiona. Em Jó, fala, há um espírito que me impulsiona a falar. Há um espírito que te impulsiona a falar da palavra de Deus. Há um espírito que te impulsiona a ser quem o Senhor preparou que você fosse. A sua identidade está nele. E nós precisamos viver essa vida no Espírito. Todos os dias, aonde você estiver. Se o Senhor mandar você comprar, pagar a conta de alguém no supermercado, pague. Pague. Se o Senhor mandar você dizer uma palavra para alguém na farmácia, na rua, no ponto de ônibus, pare e fale. Porque o Senhor Ele está chamando. O Senhor está chamando. E nós não podemos ficar inertes. Não podemos simplesmente ignorá-lo. Eu vou viver minha vida aqui. Eu tenho a minha família, tenho o meu trabalho, tenho minhas lutas, vou ficar lutando as lutas dos outros? Sabe por quê? Porque quando você luta a luta dos outros, o Senhor luta por você. E sabe quem vai vencer a guerra? É Ele. É Ele. Ele vence as nossas guerras. O Senhor nos ama. O Senhor te ama. Ele tem um propósito para a sua vida. Ele não te deixa. Você tem noção disso? Que Ele te criou de forma especial e admirável? O Senhor nos chama, irmãos. Nós não podemos ficar parados. Amém? Então, se você deseja essa vida de ousadia, de intrepidez, cheia do Espírito, um hábito que vire uma constância na sua vida, você se levante. Se levante, porque nós vamos orar. Em Marcos 11:24, fala assim: portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Em nosso tempo de comunhão com Ele, algo acontece que traz vida à nossa capacidade de sonhar e desejar. Você tem um sonho que foi esquecido porque ainda você não viu acontecer? Alguém tem? Se você tem, levanta a sua mão. Você tem um sonho que você não viu acontecer? Continue declarando, porque ele será realizado no Pai. Nossas mentes se renovam por meio de um encontro celestial, tornando-se a tela perfeita para Ele pintar. Nossos sonhos não são desconectados de Deus. E, de fato, é por sua causa que eles existem. Ele traçou toda a realidade na terra como no céu. Na terra como no céu. A nossa oração é essa: Senhor, faça na terra como já é feito no céu. Sobre os seus filhos, sobre o seu cônjuge, sobre a sua família, sobre os seus pais. Eu não sei qual que é a sua realidade. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E Ele já te deu a vitória. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Em Cristo somos mais que vencedores. Ele te ama, Ele tem um propósito para você, Ele te impulsiona, Ele te dá alegria, Ele te dá poder, Ele te dá. Ele vai fazer. Mas você precisa ouvi-lo. Vai para o secreto, experimente falar com Ele. Eu te desafio.
Experimente lá no secreto, falar com Ele, na sua casa, na sua rotina, fale com Ele. Ele que tem boca e fala, que tem ouvidos e ouve, que tem mãos e nos toca. Ele é poderoso. Amém?